clientes que eu fazia. Vamos lá. Introdução ao estudo de orçamento de obras. Gente, aqui eu vou passar rapidinho para vocês as questões que vocês devem de relembrar, porque são essas questões que a gente acaba, às vezes, cometendo alguns equívocos, tá? Então, o que é necessário para a gente realizar um orçamento de uma obra? Vocês podem me dizer logo de cara assim, bom, professor, para a gente realizar uma obra, nós precisamos ter os projetos. Pois é, mas nem sempre o nosso cliente, ele tem essa paciência, né? Para vir até o teu escritório, fazer o projeto, esperar o projeto estar pronto, para daí você começar a fazer todo um orçamento para você poder entregar para o seu cliente o custo. Uma das coisas que ele mais vai perguntar, e eu vou explicar o porquê que ele pergunta, né? Ele pergunta o custo. Quanto é que custa para mim fazer uma obra de X metros quadrados? Pode ser multipavimentado, pode ser uma casa, pode ser, enfim, pode ser comercial, mas o que ele quer saber é quanto custa. E por que ele quer saber o quanto custa logo de cara? Bom, professor. Professor, consegue ouvir? Nós não estamos te ouvindo, professor. Não sei se você consegue nos ouvir. A gente não consegue te ouvir, professor. Alô? Agora sim. Agora sim. É um problema de junto que aconteceu aqui. Muito bem. Problemas técnicos sanados. Então, por que o nosso cliente chega lá no nosso escritório e ele quer saber, então, o preço? Porque o preço, o custo de uma obra, é uma das únicas coisas que ele tem informação, é uma baliza para ele, ou seja, ele sabe que ele tem X mil reais para construir aquele empreendimento, enfim, e ele precisa ter uma ideia se aquela vontade dele ele vai conseguir atender com o valor que ele tem, com o numerário que ele tem. Então, eu posso passar uma informação para o meu cliente sem ter todos os projetos ou sem ter projeto nenhum. Eu posso fazer isso. E é exatamente isso que, a partir da nossa... Entre a segunda e a terceira aula, a gente começa a discutir como eu faço para mim passar esse orçamento aí para o meu cliente. No final da aula de hoje, a gente vai fazer aí uma análise rápida aí de uma proposta de um empreendimento. Mas, basicamente, o teu cliente ele vai chegar lá e ele vai dizer, por exemplo, que ele quer construir uma residência unifamiliar com 3 quartos, por exemplo, com X metros quadrados, sei lá, 100 metros quadrados. E aí ele vai perguntar para você, quanto é que custa para mim fazer uma obra dessas? Mais ou menos, eu sei que não tem certeza e tal. Ele já vem com essa informação. Como eu faço para passar essa informação rápida para ele, né? Tranquilo, né? Você vai pegar, quantos metros são? 100 metros quadrados. E aí nós podemos buscar a informação do CUB ou do CUP. Esse CUB, ele está postado no Sinduscom. Eu não vou mostrar agora aqui o site, porque a gente tem uma aula só sobre isso, tá? É só para vocês entenderem que eu não preciso ter todos os projetos, ou eu não preciso ter projeto algum para que eu consiga passar a informação de um custo inicial,
né, sem compromisso algum para o meu cliente. Então, eu vou dizer para ele, olha, meu amigo, uma obra igual a essa sua, pelo CUB, vai custar, sei lá, R$ 2.500 um metro quadrado. Então, uns 250 mil para você fazer uma casa nesse estilo. E a partir daí, você já começa a tratar com o seu cliente de uma forma que ele vai dar seguimento a fazer esse projeto e, consequentemente, o orçamento, ou ele já começa a pensar, fala, bom, então eu não tenho 250 mil, eu tenho, sei lá, 200 mil reais. Então eu vou ter que fazer uma residência menor do que os 100 metros lá que estava sendo planejado inicialmente, tá? Então, nessa conversa, você já consegue resolver tirar toda uma dúvida, uma curiosidade lá do potencial cliente, sem você fazer nenhum projeto. É lógico que depois, ou seja, para que eu faça um projeto analítico, que é o projeto onde tem todos os itens, ou pelo menos deverá ter todos os itens que serão utilizados nessa obra, aí sim você tem que ter todos os projetos. E é isso que a gente vai começar a conversar a partir de agora. Então, além de eu ter todos os projetos, eu tenho que ter todas as informações que serão levadas ou que serão necessárias para essa construção. Então, eu tenho especificações técnicas, inclusive especificações técnicas com algumas delas que são particulares. Por exemplo, um forro mineral. Aí, bom, como é que funciona isso? Qual é a especificação? Qual é a espessura da placa? Então, isso tudo esses pormenores estão nas especificações técnicas, que podem ser minhas, essas especificações técnicas, porque eu sou o responsável por tudo isso, por todo o projeto, então as especificações técnicas também são minhas. Bom, esse primeiro slide, ele tem o cunho, então, de deixar claro para vocês que a gente não precisa ter nada, zero de projeto, para a gente fazer um orçamento inicial, né? Esse orçamento inicial, ele tem simplesmente o cunho de que o teu cliente chegue em uma conclusão, então, do que ele pode construir, falando em área. Bom, agora sim, depois que a gente tem que a gente está lá com o nosso projeto resolvido, né? Então, todos os projetos estão finalizados, então aí sim é que a gente vai fazer o nosso orçamento de obra. Então, eu preciso ter todos os projetos possíveis e as especificações técnicas que eu conversei com vocês. Eu vou passando aqui para vocês sempre duas possibilidades, né? Então, a primeira possibilidade é que todos esses projetos sejam meus, né? Que eu fiz isso aqui tudo. A segunda possibilidade são projetos que foram feitos em parceria com outros colegas, né? Então, eu posso ter aqui um projeto arquitetônico, elétrico e hidrossanitário, feito por um profissional, e o estrutural, por exemplo, e demais complementares, feito por outro profissional. Isso aqui geralmente acontece aí, a galera da arquitetura e da engenharia acabam trabalhando mais ou menos dessa forma que eu estou falando aqui com vocês. Tem mais uma coisa. Pode ser que tudo isso aqui, todos esses projetos, sejam, então, eles fornecidos por uma entidade pública, uma prefeitura, por exemplo, e eu vou realizar o meu orçamento para saber se eu tenho vontade ou quanto custa, no caso de eu resolver participar de uma licitação para construir este equipamento. Não vamos dizer equipamento, para mim construir essa obra. Além disso, deixa eu falar rapidinho aqui com vocês sobre essa parte dos complementares. O que são esses complementares aí, professor?
Gente, pode ser o projeto de luminotécnica, pode ser o projeto de impermeabilização, pode ser projetos de segurança, alarme, projeto de circuito fechado, projeto de sonorizações, projeto de para-raio, enfim, PPCI, todos esses estão contidos aqui nesses projetos complementares. As especificações técnicas, tá? Daqui um pouco vocês até podem ouvir alguma coisa ou pegando essas informações aí também lá dentro do memorial. Mas as especificações técnicas, elas vão estar pormenorizando as informações de quantos litros é o reservatório de água, quantos litros é a caixa acoplada, qual é a marca da torneira. Isso, todas estas questões vão estar lá na especificação técnica. Por exemplo, qual é o PI do piso, falando de revestimento cerâmico. Quais são as dimensões desejadas para o revestimento em porcelanato ou qualquer outro tipo de revestimento. Então, essas especificações técnicas, elas vão trazer bastante luz sobre as minhas dúvidas quando eu estou fazendo lá o meu orçamento. A porta interna, tá? A porta interna é de madeira, pois muito bem. Só que porta interna de madeira, como vocês viram lá em construção 2, existe N tipos de porta de madeira, né? Ela pode ser uma porta miolo mole, ela pode ser uma porta compensada, ela pode ser uma porta maciça, ela pode ter os batentes dela podem ser em pinos, pode ser em eucalipto, pode ser em uma madeira nobre, pode ser um louro frejó, pode ser qualquer outra coisa. E todas são de madeira. Só que o preço delas vão variar muito, né? Se vocês olharem aí, se quiserem olhar nos sites, vai ter lá de 250 a R$1.000 uma porta interna. Então, eu preciso ter isso bem claro, né? Se tiver escrito esquadria metálica, existem esquadrias metálicas que, se não tiver perfeitamente especificado, eu tenho esquadria metálica da marca Sasazaki, por exemplo, que é quase o mesmo preço, se não mais cara do que uma dessas esquadrias que são vendidas aqui em alumínio. E existem outras esquadrias metálicas que são vendidas por R$500 uma esquadria daquela lá, ou até menos. Porém, o material delas é bem menos espesso. Então, as minhas, ou nas especificações técnicas, é que vai estar isso bem claro. E aí, para mim fazer o meu orçamento, eu tenho que olhar muito nessas especificações técnicas. Além disso, o que mais que eu tenho? Vocês vão ver que existem várias formas de a gente montar um orçamento. Por exemplo, nós podemos montar o nosso orçamento separando as alvenarias. Então, você tem a alvenaria de fundação em tijolo maciço, por exemplo, e daí tu tem as alvenarias de tijolo 6 furos, as alvenarias de vedação. Vocês podem ter um item que vai estar escrito assim, alvenarias. E dentro desse item você tem alvenarias de fundação e alvenarias de vedação. E aí cada um trabalha da forma que achar melhor. Eu tenho o costume de trabalhar com, na minha cabeça, funciona melhor, montando a obra. Ou seja, é como se a obra estivesse brotando do solo. Então, aí eu faço o meu orçamento desta forma. Quais são as etapas dessa obra, então? Pensando dessa forma, mas vocês podem pensar como ficar mais, como vocês se sentirem melhores, tá? Vão ficar mais fácil aí para vocês. Aqui, nessas figuras que estão sendo mostradas para vocês, e depois a gente vai abrir as outras etapas, que são as etapas iniciais, aqui ele já pulou tudo isso. Aqui nós estamos falando somente da obra. Então, eu estou lá com um terreno já limpo, né? Escavado, se for o caso, e aí eu já estou direto na parte de fundação. O que eu estou dizendo para vocês
da questão das alvenarias, por exemplo, é que vocês podem dividir a obra também, né? Em infra, em supra e acabamentos. E aí, dentro desses itens, vocês vão colocar lá o que vocês entendem por infra, estrutura, por supra, e o que vocês entendem lá por acabamentos, por exemplo. Nessa figura, está mostrando a construção brotando lá. Então, você saiu de um terreno já com a escavação, está falando da parte de fundação, e aqui na parte de fundação, a gente vai ler qualquer tipo, vamos aceitar como sendo qualquer tipo de fundação, pode ser uma sapata corrida, uma sapata isolada, uma estaca profunda, pode ser uma fundação profunda, pode ser que aqui eu tenha a alvenaria de tijolo maciço para nivelar, que então por isso que eu falei para vocês que a alvenaria de tijolo maciço, a alvenaria de nivelamento, que pode ser pedra, pode ser qualquer outra coisa, ela pode aparecer aqui na infra ou ela pode aparecer lá no item alvenarias. Bom, nesse caso aqui, ele está mostrando que depois a gente tem tudo a supraestrutura, ou superestrutura, como vocês achem melhor. Aí ele tem a parte de fechamento, vedações, em alvenaria ou qualquer outra coisa, não vem o caso aqui. A estrutura do telhado, então a instalação do telhado, aí ele está passando, ou ele está fazendo os acabamentos, tá? Ele fez uma parte de pintura externa, e aí depois ele fez a parte de colocar as esquadrias. Bom, professor, mas primeiro a gente coloca a esquadria e depois a gente faz a pintura externa. Tudo bem, é que aqui ele está querendo mostrar, nessa última parte, que aqui ele trabalhou com os acabamentos, tá? Agora, tem uma coisa. Isso que eu estou mostrando aqui para vocês é uma construção teoricamente convencional. Se a gente começar a trabalhar, por exemplo, uma alvenaria estrutural, os passos até serão os mesmos, né? Infra e supra. Mas vocês não vão ter uma alvenaria com a função somente de vedação. Dentro das construções de alvenaria estrutural, vocês poderão ter algumas paredes que não terão função estrutural, mas elas terão função, a gente chama elas de paredes hidráulicas, né? Onde vai ficar lá os shafts, enfim. Mas a linha de raciocínio é sempre a mesma. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu entregar para vocês, por exemplo, qualquer pessoa entrega para vocês um projeto e fala, faz o orçamento. Aí você fala, meu Deus, por onde que eu começo? E agora? Não tem um exemplo, não tem um modelo, não tem um passo a passo? Pois é, isso pode ser um passo a passo, isso que eu estou conversando com vocês. Para que vocês, em um primeiro instante, vocês podem dar o start de como essa obra vai ser materializada lá no terreno. E sempre levando em consideração qual é a metodologia construtiva, porque ela pode ser uma obra pré-moldada, em concreto. Então, aí, outra situação. Pode ser uma obra de madeira, pode ser uma obra com uma estrutura metálica. Então, tá. Agora, de um jeito bem mais pormenorizado, a gente vai conversar sobre as etapas. Por onde que eu começo? Aqui, a gente começou a nossa obra, a gente optou, né? E eu vou falar aqui, porque depois, lá na construção 4, quando vocês estiverem cursando, vocês vão ver que eu vou falar a mesma coisa, se for eu, enfim, qual o professor. Que a gente escolhe um instante para iniciar essa nossa obra ou essa etapa dessa nossa construção aí. Por que isso, professor? Porque senão vocês podem dizer o seguinte, ó, quando é que foi que iniciou a construção dessa residência? Bom, a construção dessa residência começou lá há não sei quantos anos atrás, quando a pessoa sonhou que um dia teria uma casa, etc, etc. Então, a gente não entra nessa parte, né, tão longa assim. A gente já vai direto para a parte de que os projetos já estão prontos. Então, porque vocês poderiam dizer, mas professor, isso daí tudo iniciou numa vontade da pessoa em fazer esse projeto.
Pois é, mas não é isso que a gente está falando aqui, tá? Então, a gente está pegando já um projeto, inclusive, aprovado, né, lá pelos órgãos competentes. Então, com este órgão competente, depois que esse órgão competente aprovou, é que eu vou começar a etapa da construção. Por que que essas etapas da construção são importantes? Isso tudo que a gente está falando aqui é uma revisão, tá? E aí vocês vão lembrar lá que teve aula de gabarito de obra, depois a gente conversou sobre a parte de todos os tipos de fundações, depois vocês aprenderam sobre as alvenarias, depois na construção 2 vocês aprenderam sobre a parte dos acabamentos, lá em construção civil 1 e 2 vocês conheceram os materiais, então vocês aprenderam uma dosagem de concreto, tudo isso estava preparando vocês para agora vocês juntarem isso tudo e conseguir fazer, então, um orçamento. As especificações técnicas que a gente estava falando aqui atrás, ó, elas... vocês vão buscar várias informações e vocês não terão dificuldade, porque vocês cursaram lá materiais 1. Então, vocês entendem muita coisa sobre todos os materiais, como eles se comportam. E aí vocês começam a ter a especificação daquele material. Mas volta para cá. Então, a primeira parte que nós vamos ter para iniciar a nossa construção é um projeto, que nesse caso é um projeto que está sendo mostrado aqui para vocês, é um projeto arquitetônico aí de uma residência, só para vocês terem uma dica de um projeto. Isso que ele está mostrando aqui para vocês, que ele está conversando sobre as taxas, é tudo aquilo que eu já falei antes, que a gente estava aceitando que esse nosso projeto já tinha passado por todos os órgãos e já tinha sido aprovado. E uma das coisas que vale muito a pena a gente entender, né, é como eu faço para clarear, para mim não ter, não vou dizer prejuízos, mas eu vou dizer de sabores financeiros depois. Quando eu, profissional, vou realizar um projeto, e esse projeto vai ser aprovado na prefeitura da cidade X, eu, profissional, independente da obra, em 99% das prefeituras onde eu já trabalhei, eu preciso ter um alvará meu em particular, para mim poder atuar como um profissional autônomo lá naquela cidade, ou a minha empresa lá naquela cidade, somente para fazer este projeto, ou essa assessoria técnica, ou consultoria, ou qualquer coisa. Então, não vamos confundir esse alvará que está sendo mostrado aqui com o alvará que eu preciso ter enquanto um profissional liberal. Isso que eu estou passando aqui são as taxas da prefeitura. Então, eu tenho que ter um alvará de construção. Ou seja, todo esse projeto vai ir até a prefeitura, será aprovado, ou vai passar por todo por todo um processo até que ele seja aprovado, seja feito os devidos ajustes, tá? Só que eu preciso ter também uma RRT ou uma ART, que são as taxas que a gente, enquanto profissional, vai ter que fornecer para cada uma dessas nossas obras, a nossa responsabilidade técnica sobre esses nossos projetos. Então, gente, a atividade ainda nem iniciou e a gente já teve que ter vários gastos com todas estas taxas. E outra coisa, vocês já sabem, mas eu vou passar rapidinho. Quando eu estou falando propriamente da obra, essa obra, ela precisa ter uma ART de responsabilidade ou de um responsável pela execução da obra. Tá?
Então, pode ser que já tenha sido resolvido a parte de ART de execução, de projeto, mas agora eu tenho que ter a parte de execução. Muito bem, isso tudo só para vocês entenderem um pouquinho sobre as taxas. Sondagens. Bom, sondagem, vocês também já aprenderam lá em construção 2 sobre sondagens. E por que está aparecendo aqui de novo? Porque agora a gente não vai falar da técnica, a gente vai falar do custo. Então, eu preciso levar em consideração o custo para realizar uma sondagem, tá? Então, quanto é que vai custar a sondagem do meu terreno? Ou quanto vai custar a sondagem para que seja realizado lá a situação? Quanto vai custar a sondagem para que eu consiga determinar quanto vai custar ou como vai ser dimensionado a minha fundação? Então, professor, mas para mim fazer o orçamento, eu tenho que ter o projeto. Pois é, mas para você fazer o projeto, por exemplo, de infraestrutura ou de fundação, você precisa ter uma sondagem, e a sondagem faz parte dos custos da obra. Mas é impossível eu fazer um projeto de fundação sem eu estar com a sondagem pronta. Concordo. Então, vocês vão ver que esse orçamento, ele também vai passar por ajustes. Eu tenho que levar em consideração, e eu tenho como calcular isso, de como ou de quanto é que vai custar essa sondagem e, consequentemente, o projeto e todas as outras questões de estruturas lá que eu vou ter que vai estar envolvido lá no meu projeto. Mas toda e qualquer atividade que envolva a minha obra, eu tenho condições de orçar antes dela iniciar. Muito bem. Pulamos da parte de sondagem, a gente já foi para a limpeza do terreno. Essa limpeza do terreno que vocês estão vendo aqui, uma limpeza manual, né? Aí vocês vão falar, professor, mas a gente pode fazer essa limpeza do terreno com vários equipamentos. Concordo. Maquinário, concordo. Isso que tem, essa figura aqui, ela tem um caráter apenas didático, tá? Vocês precisam saber que vocês precisam fazer ou levar em consideração a limpeza do seu terreno. E aí, a sondagem, geralmente, e aí a ordem das coisas, elas não precisam ser exatamente como eu estou falando aqui para vocês, tá? Então, vocês poderão ter, deixa eu pular aqui, ó. Vocês poderão ter um tapume, tá? Primeiro o tapume, e aí vocês vão ter a sondagem acontecendo, e depois vocês vão ter a limpeza do terreno. Geralmente, acontece primeiro a sondagem, tá? Geralmente, primeiro a sondagem, depois uma limpeza de terreno, depois um movimento de terra. Por que eu estou dizendo geralmente? Porque você pode ter tapume, por exemplo, como essa situação que está aparecendo aqui, vocês poderão ter o tapume em 3 faces do seu lote. E somente depois vocês executarem o fechamento do tapume na frente. A mesma coisa para uma limpeza do terreno. Mas, geralmente, a gente faz a limpeza do terreno, a gente faz a movimentação de terra e depois a gente coloca lá o tapume. E a sondagem do meu terreno, eu faço ela em uma situação bem anterior ao início da obra. Então, é quase que improvável de que eu tenha feito uma limpeza do lote, de que eu tenha feito uma terraplanagem para depois eu fazer, então, a minha sondagem. Por que a gente faz essas, geralmente? As obras podem acontecer em situações diferentes. Então, por que eu faço primeiro isso e depois eu vou colocar o tapume? Que é a etapa
que vai acontecer em paralelo ao meu barraco, tá? Elas estão aparecendo aqui uma depois da outra, mas eu consigo ter o tapume e o barraco sendo executados juntos, até porque quando eu estou trabalhando com o barraco, quando estou montando o barraco, eu já consigo deixar alguma ferramenta aqui na obra. Gente, de novo, em uma obra ideal, ou seja, 99% das vezes que a gente trabalha, a gente tenta deixar alguma coisa a gente tenta trabalhar com esse passo a passo que eu estou mostrando aqui para vocês. Por quê? Eu tenho quando eu estou fazendo a limpeza, ou quando eu estou fazendo a terraplanagem, eu tenho vários caminhões, vários equipamentos acontecendo, trabalhando lá. Então, se eu tiver esse tapume já instalado, ele vai dificultar muito o acesso desses veículos. Então, a gente dá preferência para colocar o tapume quando a gente vai iniciar a nossa obra mesmo, tá? Em quais obras é que eu tenho o tapume? Então, aqui em Ijuí, por exemplo, é dito que todas as obras devem ter um tapume. Mas vocês vão ver que muito poucas obras têm um tapume aí na frente delas. Em obras residenciais de pequeno porte, não existe tapume. A gente já falou isso e eu acho que foi o professor Lucas que deu Construção 2 para vocês, ele deve ter falado sobre a parte de segurança do trabalho lá na obra, ou seja, banheiro para os funcionários, algum tipo de alojamento, qualquer coisa. Esses itens, vamos dizer assim, eles são pulados nessas obras. Por que eles são deixados de lado? Né? Por que eu não tenho lá um banheiro para os funcionários? Por que eu não tenho um local para eles trocarem a roupa? Porque são obras de pequeno porte, 70, 100, 150 metros quadrados, e isso acaba passando sem ser exigido, está fora do que demanda, mas essas coisas, todas elas são negligenciadas em função do custo. Tá? Mas isso que eu estou passando aqui para vocês é uma obra completa. Existem condomínios residenciais, lógico que dependendo do porte desses condomínios, que nenhuma obra pode iniciar, o condomínio não, o estatuto do condomínio não libera, se todos esses cuidados que a gente está conversando aqui com vocês tenham sido tomados. Então, vai ter que ter tapume, vai ter que ter banheiro, vai ter que ter depósito, vai ter que ter barracão, vai ter que ter todas essas coisas lá, dependendo do local aonde você está envolvido. E aí eu percebo que, às vezes, as leis municipais não são obedecidas, mas dentro desses condomínios elas têm que serem obedecidas, porque senão a pessoa não pode construir naquele condomínio. Um negócio meio bizarro, mas é o que vocês poderão se deparar. Ok, então aqui a nossa obra já está avançada, né? Ou seja, a gente já fez o tapume, tá? A terraplanagem está tudo pronto, algum início de escavação já foi feito. E aí nós temos, então, aí a montagem do gabarito, né? Professor, o que eu preciso saber de um gabarito? Eu preciso saber quantas guias você vai mandar para os seus funcionários executarem esse gabarito. Quantos pontaletes você vai enviar para os funcionários executarem esse gabarito? Quantos quilos de pregos você vai enviar para os seus funcionários executarem esse gabarito? E quantas horas serão necessárias de carpinteiro ou pedreiro e ajudantes de carpinteiro ou de pedreiro? Esses ajudantes / serventes, tá? Também são conhecidos assim. Aí,
Quantas horas eu preciso? Porque não é só o material, eu tenho aqui a mão de obra também. Lá no fundo está o moço lá, ó, e ele está terminando de pintar essas estaquinhas que estão aqui, né? Eu vou ajudar vocês lembrando do que são essas estaquinhas. Essas estaquinhas são os locais aonde serão executadas, então, as escavações. Isso aqui está no centro, no eixo da escavação da fundação. Pode ser uma sapata isolada, pode ser uma fundação profunda, pode ser qualquer coisa, pode ser uma estaca escavada, não tem problema nenhum. O que ele está mostrando aqui para nós é o eixo dela. Então, inclusive, a linha que vai ir lá, eu tenho que mandar para os meus funcionários, porque senão eles não têm como executar esse trabalho. E aí, isso que eu estou explicando aqui para você é um orçamento analítico, ou seja, muito pormenorizado de todos os itens que vão ir lá na minha obra. Gente, a parte de fundação que ele está mostrando aqui para nós, e aqui em cima ele está falando, chamando que é a escavação. Essa escavação ela poderá ser manual ou poderá ser mecânica. E nós podemos ter aqui, lá no início, vocês viram que eu passei rapidinho falando sobre a parte de terraplanagem. E aí vocês lembram lá de construção 2, o que? Definição de terraplanagem, né? Então, são serviços ou movimentos de corte e aterro. Pronto. Que servem para mim regularizar esse meu lote, onde eu vou ter essa referida construção aí. Bom, o que pode vir a acontecer é, eu tenho que calcular qual é, ou seja, quantos metros cúbicos eu vou escavar e quantos metros cúbicos, por exemplo, eu vou transportar ou quantos metros cúbicos eu terei que importar de um outro local para mim poder fazer o meu aterro. E aí vocês lembram de materiais de construção 2, que tem o tal do empolamento, tá? O que é o empolamento? Eu vou ajudando vocês aqui a lembrar. O que é o empolamento? O empolamento é assim, ó, o solo estava bem quietinho aqui, tá? Aí você vem lá e escava ele, ou seja, aqui tem um monte de terra que estava lá no buraco, então ele aumentou de volume, então é isso se dá o nome de empolamento, e cada um deles lá tinha uma porcentagem desse empolamento em função se é um cascalho, se é uma argila, se é areia, cada um desse tipo, se é uma brita, então cada um deles tem um empolamento, tá? E aí isso eu preciso levar em consideração para fazer o meu orçamento. Por que eu preciso fazer isso, levar em consideração? Porque dependendo desse tipo de solo, por exemplo, são X viagens que eu vou ter que fazer com um veículo que vai estar levando lá. Então, uma caçamba, inclusive quantas horas eu tenho que disponibilizar para os equipamentos que vão estar levando esse material ou trazendo, tá? Outra coisa, então, tudo isso a gente calcula. Outra coisa, quantas horas esses funcionários aqui vão gastar para que eles consigam realizar a escavação com, sei lá, 60 de largura por 30 de profundidade. Então, quanto tempo eles vão levar? Todas estas informações eu tenho que saber para mim conseguir calcular. O que eu preciso saber num primeiro instante, quando eu estou falando de uma infraestrutura, uma escavação ou qualquer coisa, um movimento de solo, quantos metros cúbicos serão necessários serem escavados ou transportados. E, no caso de a gente estar falando em um concreto ciclópico, então aqui, vamos aceitar que isso aqui será preenchido com concreto ciclópico, essas valas que eles fizeram aqui. Então eu preciso saber quantos metros cúbicos vão ir desse concreto aí. E aí o concreto ciclópico é composto de quê? De concreto mais pedras, marroada, pedra de mão ou pedra ferro.
O nome é sempre... o nome quer dizer a mesma coisa, né? Que você tem, então, são aquelas pedras grandes que a gente coloca lá no nosso concreto. Por que a gente coloca essas pedras no concreto? A gente coloca para diminuir o custo, porque aí você tem umas pedras grandes, vai menos concreto naquele volume, menos cimento, consequentemente. Então, e por que eu coloco essas pedras grandes? Porque elas são pedras que têm uma resistência. Então, é lógico que o meu cálculo estrutural tem que me permitir isso, tá? Seguindo. Qual é o outro tipo de fundação que eu posso ter? Eu posso ter uma estaca lá, professor. Tá. Vamos supor que você tenha lá uma estaca. Essa aqui não vamos sofrer ainda. Você tem uma estaca. Tem. Quanto custa a hora desse equipamento aqui para trabalhar, para fazer essa fundação? Você vai falar, não, professor, mas o equipamento é meu. Pois é. Mas você tem que, mesmo sendo o seu equipamento, você tem que levar em consideração o custo dessa hora. Lá na frente, quando a gente já tiver na quinta aula, por aí, a gente vai calcular esses custos de depreciação dos equipamentos. Quanto é que custa para mim, a empresa, ter um equipamento desses? Mas, em suma, eu preciso saber quanto é que eu vou gastar com esse equipamento para fazer esse tipo de fundação. Pode ser uma estaca escavada, pode ser uma estaca cravada, pode ser qualquer tipo de fundação, nesse caso, profunda. Tá? Viga baldrame. Tá. Essa foto aqui, ela tem algumas informações para nós. Essa viga baldrame, alavancas, também que podem surgir aí em algumas terminologias, ou viga de fundação, o que acontece? Isso aqui ainda faz parte da infraestrutura. Nesse caso aqui, todas as outras etapas já foram vencidas, como, por exemplo, se você tiver uma estaca qualquer, você vai ter o bloco de coroamento. Nesse caso aqui, onde você tem o pilar aqui, ó, estaria para baixo aqui o bloco de coroamento, tá? Então, a gente, nesta simulação aqui, isso já foi vencido. Então, nós temos aqui a viga de fundação, ou a viga baldrame, como está lá em cima. Por que eu estou chamando a atenção nessa foto? Gente, tem esse negócio aqui em cima, ó, essa coisa preta aí, professor. Isso aqui é um tipo de impermeabilizante. Então, este tipo de impermeabilizante é que ele vai servir como uma barreira que vai impedir a ascensão aí da umidade. Então, isso que vocês aprenderam lá na primeira aula de Construção Civil 2, provavelmente. Existem vários tipos de impermeabilizantes. A gente não vai discutir eles aqui, eu só estou relembrando as etapas aí para que vocês consigam dar uma entendida no que a gente trata aqui, tá? Então, este tipo de impermeabilização, e depois vocês vão ter outras impermeabilizações. Vocês têm impermeabilização de box de banheiro, vocês têm impermeabilização de sacada, de lavanderia, dependendo da situação. Aqui do lado, onde tem esse funcionário aqui trabalhando, ó, que tem uns blocos aqui, ó, e aqui no fundo também dá para ver eles, ó. E esta parte da construção, ela pode ser entendida aí como um muro de contenção, por exemplo. Então, ela não está fazendo parte aqui da construção dessa unidade aqui, mas ela faz parte da construção como um todo, ou seja, se eu não tiver esta contenção, a minha construção vai apresentar algum tipo de patologia ou pode até sofrer algum tipo de escorregamento de solo e aí eu não consigo resolver, não consigo construir isso aqui. Bom, então quando é que eu vou executar lá na obra e como que eu vou orçar? Então, voltando lá, numa linha de raciocínio, e quando a obra está sendo
executada. Você vai decidir quando é que você gostaria, ou quando que você precisa, melhor dizendo, que essas alvenarias de contenção, ou muro de arrimo, qualquer coisa, estejam prontas. Então, é uma questão que aí não é uma questão orçamentária, é uma questão de metodologia construtiva. Você vai ver como vai ficar melhor para que essa construção aconteça dentro da melhor técnica possível. Eu vou executar logo essa contenção. Pois é, mas daqui um pouco é exatamente por esse ponto aqui que vai entrar um caminhão que vai trazer o concreto ou qualquer outro tipo de equipamento. Então, eu tenho que estar com isso muito claro, quais são as etapas que vão acontecer. Radier, várias obras têm a opção, ou elas apresentam aí a solução de uma fundação em Radier. Gente, isso, e eu quero chamar quero chamar a atenção de vocês em uma dica aqui. Ó, não tem tapume, tá? O material tá todo solto aqui, tá misturado, tem areia, tem brita, não tá em baia. Olha, resto de cano para todo lado, tá? Nesse caso, a metodologia construtiva, ou melhor dizendo, a organização das pessoas lá na obra, a gente não está analisando. Porém, um orçamento de obra, para que eu consiga ter garantia de que essa obra vai acontecer dentro daquilo esperado, falando em termos de valores, quanto mais organizado essa obra tiver, e aí eu disse para vocês que eu iria passear na parte de construção 4, muito melhor, ou seja, você não precisa ter retrabalho, e o material não vai fora. Esse material aqui está poluído, porque ele foi solto direto sobre o solo. Então, alguma parte desse meu material eu não consigo utilizar. Por quê? Se esse material está contaminado, um com o outro ou com qualquer outra coisa, eu não tenho como utilizar isso para mim executar a concretagem aqui, tá? Radier, vocês já viram, conhecem aqui, esse aqui, ele está mostrando para nós que tem uma lona e aí tem a parte da malha de aço e a parte de concreto. Não vamos entrar na metodologia construtiva, tá? Super. Então, eu tenho todas as formas que eu vou utilizar para executar esse meu trabalho. Eu pulei aqui, ó, tá? Que aqui ele mostrava aqui um pouquinho, né? Umas guiazinhas. E aqui eu também tive formas, né? Mas aqui eu vou falar. Por que isso? Porque as formas, como vocês viram, são formas de madeira. Vocês viram lá em construção 1, essas formas de madeira, e elas têm um custo. Então, se ela for uma obra multipavimentada, o custo dessas minhas formas é diluído pelos vários pavimentos. Então, eu tenho um custo menor dessas minhas formas. Agora, se é uma obra térrea, ou uma obra de 2 pavimentos, uma construção unifamiliar, o custo das formas, em porcentagem do valor total da obra, ele é elevado. E eu não tenho como construir os elementos em concreto armado sem ter as formas, tá? Então, essa forma que está mostrando aí para vocês, ela pode ser eu até posso trabalhar com formas em metálicas, como vocês viram lá nas outras disciplinas. Mas isso terá que ser uma forma alugada, ou eu vou ter que comprar para fazer várias construções. Essas formas custam um valor. Então, 99%
do que vocês vão ver acontecendo nas obras é a gente utilizando as formas em madeira. E aí tem toda uma questão. Quanto é que custa para produzir essas formas? Quanto de madeira, quanto de funcionário, quanto de prego, quanto tempo eu tenho que esperar para desenformar, e isso entra no custo também, porque se eu tenho que esperar para desenformar e eu quero concretar os 4 pilares, eu não posso ter um par de forma por pilar, e aí eu vou concretar esse, esperar curar, tiro a forma, vou para esse. Não, eu vou ter que ter as formas para todos esses pilares, por exemplo. A mesma coisa acontece aqui, ó. Ó, você vai ter que ter a forma de todas as vigas. Você vai ter que montar tudo isso aqui de madeira para depois lançar o concreto. Pode acontecer de eu pegar, por exemplo, 50% da minha fundação e fazer as formas, executar as formas e lançar o concreto lá, esperar curar, tiro todas as formas dessa parte e faço a outra parte. Posso? Posso. Então, o que baliza isso? A vontade e a pressa de que isso seja executado, né? Quanto tempo eu tenho? O que diz o cronograma lá da minha obra? Ou o que diz o proprietário, né? Vigas. Gente, essa que está mostrando aqui para vocês, está mostrando em chapa. Essa chapa é uma chapa marítima. Ela tem uma durabilidade maior, como vocês já aprenderam lá em construção em materiais 1. Nesse caso aqui, eu posso investir um pouco mais no material da minha forma, porque eu vou desenformar e vou continuar nos próximos pavimentos. Então, quanto melhor for essa minha forma, mais ela dura. Então, eu posso ter um conjunto de forma dessas aí que pode durar até 10 repetições. Professor, e eu posso levar a forma de uma obra para outra? Pode, com certeza. Desde que elas estejam com um mínimo de condições para que você consiga utilizar lá na outra obra, né? Ela não pode perder concreto, ela não pode ficar fora do prumo, fora do alinhamento, porque aí você vai ter um elemento de concreto todo fora daquilo que foi pensado, planejado, né? Seguindo, então, quanto tempo eu demoro para executar uma forma dessas? E aqui a questão é a seguinte, ó. Os nossos pilares já estão concretados, inclusive foram tiradas as formas deles. Eu posso estar com o meu pilar com as formas e começar a executar as formas das vigas? Posso. Fica, inclusive, mais fácil de você engastar essas formas aqui, porque você tem aí uma madeira lá, a forma do pilar. O que eu quero chamar a atenção de vocês é assim, ó. Estas formas, geralmente, a gente lança os fundos dela e depois a gente vai colocando as laterais. Quando um funcionário nosso está trabalhando aqui no chão, ele rende 1. Quando ele está executando essas formas aqui, ele rende 0,5. Porque ele tem que estar montando andaime, sobe andaime, escada, olha aqui os andaimes, ó, escada, escora e tal. Então, ele rende menos. E aí eu tenho que saber que isso vai acontecer, ou seja, a quantidade de material será a mesma, mas o número de horas que eu vou ter desse funcionário será mais. Outra coisa, vocês podem dizer o seguinte: bom, professor, como a gente está querendo aproveitar o máximo e nós temos um menor custo da nossa obra, a gente pode pegar essas formas aqui de baixo e colocá-las aqui em cima. Posso? Claro que posso. Inclusive, essa é a ideia. Só que quando eu estou orçando, eu estarei reaproveitando as formas. Mas aquilo, a mão de obra, não consigo reaproveitar. Ou seja,
os funcionários terão que novamente montar as formas aqui em cima, e aonde algumas pessoas acabam equivocando e não colocam essa informação no seu orçamento, e aí como é que vai pagar os funcionários para fazer isso? Tem que pagar. Dica: tudo aquilo que não estiver descrito e claro no orçamento e que precisar ser executado lá na sua obra, irá sair do seu lucro. Então, pode ser que no final da obra você tenha uma obra, entregou a obra para o seu cliente, 0 lucro ou negativo. Laje. Então, montagem das lajes. Quanto mais alta for a laje, ou seja, está no pavimento, no primeiro pavimento, do primeiro para o 10º pavimento, mais tempo onera, porque eu tenho um tempo de transporte, lembram dos equipamentos de transporte, grua e etc., elevador, que tem que ser contado, porque ele vai estar saindo desse pavimento aqui de baixo até chegar lá em cima para poder ser lançado e montado. Então, aí eu tenho toda a parte das formas, tenho todo tipo de laje. Aqui está uma laje aqui com tavelas em EPS, mas pode ser maciça, pode ser treliçada, pode ser, enfim, um monte de outras situações. Escadas. Gente, as escadas, eu tenho que levar em consideração a forma, em especial dela. Eu posso utilizar uma forma, reutilizar uma forma para fazer uma escada? Posso. Só que essa escada aqui, ó, que é uma escada que tem alguns detalhes, né, algumas coisinhas, eu tenho que ter cuidado, porque nesse caso aqui foi utilizado então uma forma em chapa marítima para dar o melhor acabamento possível para essa forma, para essa escada, utilizando essa forma. Se você tiver uma forma que não seja tão que não tem uma qualidade tão aguçada, você poderá ter que gastar em outras etapas, como, por exemplo, você vai ter que acabar fazendo um requadro nessa escada, vai ter que acabar mexendo no contrapiso dessa escada para tentar ajustar os referidos níveis. Então, vale a pena você ter uma forma bem escorada, bem travada. Isso aqui é um que vinha numa parede que tinha para cá. Então, quanto mais eu tiver essa minha forma, quanto mais elevada for a qualidade dessa minha forma, automaticamente o retrabalho que eu tenho que fazer lá na minha obra é menor. Existe um efeito psicológico lá na obra, tá? Ele se aplica a proprietário da obra, responsáveis técnicos e aos funcionários da obra. As primeiras etapas, elas parecem que não aconteceram. Ou seja, até essa situação aqui, esse negócio parece que não aconteceu. E aqui já foi um monte de dinheiro e várias horas de trabalho. Mas, a olhos mais ansiosos, isso parece que não aconteceu. Quando ela começa a ficar nesse estágio, opa, está começando a aparecer a obra. Aqui ela já chegaram na laje. E quando eu tenho a parte da escada, já fizeram a escada. Só que esse já fizeram a escada, demorou um baita tempo para fazer essa forma e concretar isso. E fizeram só uma escada. Então, essa parte de gastos e o que está sendo visto lá na obra. Então, pode ser que o proprietário, o cliente ou qualquer situação que esteja envolvida aí, que ele não consiga ter esse time, né, de entender o que está acontecendo lá. E quando eu chego aí numa alvenaria, por exemplo, nossa, em uma semana, 15 dias por aí, já ergueram todas as paredes da obra. Agora rendeu. Não é que agora rendeu,
é que esse serviço ele tem essa característica, porque aqui é só empilhar tijolo com argamassa no meio. Você não precisou ficar colocando forma, tá vendo que já tem aqui alguns pilares aí que foram concretados? Então, você não precisou ficar colocando forma, concreto, etc. Por isso que parece que rendeu bastante. Então, de novo, tudo aquilo que você tiver que fazer retrabalho, lá na obra eles vão dizer assim, isso aí é serviço que não aparece. Realmente. Ficar fazendo o requadro em uma escada dessas, o cara trabalha 3, 4 dias e não mudou nada. Você só consegue ver que aquela escada, no final das contas, ficou bonitinha. Mas você não vê uma parede sendo executada além daquilo, tá? Bom, alvenaria estrutural, tá? Vocês já conhecem a técnica, sabem dos custos e da redução que a gente tem com o uso dessa alvenaria. Dependendo o tipo de obra que a gente esteja executando, enfim, você vai utilizar a alvenaria estrutural ou a convencional. O fato é que cada uma delas tem a sua particularidade e a forma de você fazer o orçamento, o levantamento dela do custo, tá? Essa alvenaria aqui também pode ser em bloco cerâmico. Esta aqui também vai variar em função do tamanho do bloco. Então, o rendimento, né, da execução dessa alvenaria, se você tem um bloco de tijolo maciço, você tem um tijolo maciço, ele tem uma espessura de 5,5 centímetros. Então, ele vai render muito menos do que um tijolo furado desse, porque você coloca um tijolo furado e coloca 5 tijolo maciço, tá? E a alvenaria estrutural, bom, alvenaria estrutural eu não preciso ter as formas, né? Eu já coloco a alvenaria, já coloco a armadura, já tenho uma parte da instalação elétrica resolvida. Verga e contraverga. Gente, verga e contraverga, a gente já conversou em outras aulas, mas essa verga e contraverga, há um tempo atrás, ela não era utilizada. Hoje em dia, graças a Deus, a gente já descobriu e já aceitou a importância de nós termos uma verga e uma contraverga, em função de que isso aqui vai garantir uma perfeita distribuição de cargas, tá? Dica para vocês. Professor, por que esse cara não veio com essa verga até o pilar? Bom, e essa de cima ele foi. Bom, aí aqui são questões de detalhes construtivos e orientações técnicas, tá? Essas vergas e contravergas, essas que vocês estão vendo aqui, são fundidas em loco, tá? Elas foram feitas lá na obra. Mas elas podem ser também pré-fabricadas. Ela vem uma peça, ela vem pronta, e aí você assenta ela com uma argamassa e está resolvido. O que é melhor? Eu prefiro sempre a moldada em loco, mas a questão não é se você utilizar a melhor ou não utilizar a melhor. A questão é vocês saberem que existe essa possibilidade e que vocês poderão se deparar com isso lá nas obras de vocês. Bom, essa outra parte que está indo para cá, que está numa outra situação, a gente não vai discutir, porque aqui nós não estamos levando em consideração as opções estruturais. E qual é o tipo de armadura que vai aqui dentro? Bom, ela tem você pode calcular isso. Ela tem uma função construtiva, né? O que eu tenho para dizer para vocês assim, que uma verga e uma contraverga, vocês têm que calcular o que onera esse tipo de construção não é o material, e sim o tempo que o funcionário demora para montar toda a forma, lançar o concreto,
aqui ela já está desescorada, depois você tem que desescorar e desenformá-la. Coberturas. Bom, existem vários tipos, né? Vários métodos e formas aí para a gente montar essas nossas estruturas de telhado. Então, essas tesouras aí, enfim, essa estrutura toda, ela pode ser inclusive de aço. 90% ou mais, 95%, a gente executa em madeira. Mas vocês podem ver por aí, vocês podem ser convidados a trabalhar em uma obra, e aí você tem estruturas metálicas aqui em cima. Essas estruturas de tesoura, olha aqui a trama também, ó, tá? Que é para uma telha cerâmica ou de concreto. Essas estruturas aqui, os softwares, daqui a um pouco eu vou mostrar para vocês, e as composições unitárias, elas trabalham em metros cúbicos de madeira. Só que eu não posso comprar 10 metros cúbicos de madeira para mandar para a obra. Eu vou ter que comprar X metros, por exemplo, lineares, de caibros 8x10, 5x10, de ripas 2,5x3. Então, um projeto de telhado, ele é tão importante quanto um projeto estrutural para a gente fazer o quantitativo, né? Quantas tesouras vão ir? Não é difícil da gente quantificar, porque todas as tesouras, pelo menos as que estão no mesmo vão, elas vão utilizar a mesma quantidade de madeira. Então fica fácil, você calcula para uma tesoura e multiplica pelo número de tesouras que você tem lá e está resolvido. A mesma coisa aqui, ó. Professor, mas e essas ripas aí, como é que eu faço? A mesma coisa, você vai calcular para um pano e tá ok. Ou você pode optar por calcular isso por metro quadrado. Também vai fechar. Telhas. Quantas telhas vão para mim executar? Uma formulazinha que ajuda a gente a levar em consideração. A gente pega X metros quadrados, olhando em planta, e aí a gente aplica esse coeficientezinho, e aí nós descobrimos lá quantas telhas que a gente vai utilizar. Geralmente, os fabricantes têm essas especificações de quantas telhas vão por metro quadrado. Materiais de construção 1, a gente passou algumas informações para vocês, tá? Mas, quando a gente está fazendo aqui as composições, também vou passar para vocês essas composições para que vocês consigam ter uma noção de quantas telhas vão por metro quadrado, lógico, dependendo da telha que você está trabalhando. Calha. Gente, os acabamentos, calhas, rufos, águas furtadas, capas, né? Aqui em cima, a parte das cumieiras, é muito importante. Calhas, rufos e capas são caríssimos, né? Eu já cheguei a orçar aí até R$50 um metro linear de uma calha, dependendo da situação. Então, são elementos caros do telhado. Quando eu estou fazendo o orçamento, eu tenho que levar em consideração qual é a especificação dessa chapa, né? É uma chapa galvanizada? Não é uma chapa galvanizada. É uma calha que vai receber uma impermeabilização em manta. É uma capa, ela vai ser metálica, galvanizada, ou vai ser uma manta, ou vai ser um tipo de pintura que eu vou estar utilizando, que tipo de material que eu vou utilizar para fazer esses acabamentos aqui. A parte de tubulação, comparado a esses outros elementos, não é tão caro. De novo, esses elementos de calha, capa
sendo metálicos, é muito importante vocês terem cuidado, porque isso tem um valor bem representativo, tá? Instalações. Então, vamos lá. Instalações hidrossanitárias. Gente, as instalações hidrossanitárias, vocês vão ver lá na frente que a gente pode calcular aí uma porcentagem do valor da obra, 9%, por exemplo. Tá. Só que quando eu calculo esse valor, eu estou fazendo um chute. Muito próximo, mas estou fazendo um chute. Como eu faço, então, professor, para mim ter certeza? Para você ter certeza, você tem que calcular tudo. Olhar para o projeto e descobrir, então, quantos joelhos vão, quantas grelhas vão, quantos Y vão, qual é o diâmetro, se é de 40, se é de 50, se é uma tubulação de água fria, se é uma tubulação de água quente, quantos registros de gaveta, quanta pressão, quantas canoplas. Então, na minha opinião, e quando vocês estiverem vendo lá na curva ABC, vocês vão ver que isso aqui é um valor baixo, quando comparado com toda o montante, né, da obra, mas eu preciso ter toda essa especificação e dar um trabalho assombroso calcular tudo isso aqui. Tá? A boia, quanto que vai de fita veda-rosca, quanto que vai de cola, e a mesma coisa para a instalação elétrica. Quantos metros de fio, quantos disjuntores, quanto de condutores, quantos eletrodutos, quantas chaves, quantas tomadas, quantos pontos vão de luz, enfim, tudo aquilo, quantas fitas isolante que vão ir lá para mim poder executar essa construção, quantas tomadas, chaves de luz, quanto espelho cego, tudo isso eu tenho que levar em consideração, porque isso é um orçamento discriminado, pormenorizado, que é para ter condições de eu executar a obra dentro de uma certeza, ou melhor dizendo, com 99% de certeza do custo e do quantitativo. Como eu faço, então, para melhorar a minha vida enquanto orçamentista? O Revit, desde que você passe para ele todas as informações pertinentes, ele consegue te dar uma lista de materiais. Então, é por isso que esse software, ele acaba se comunicando com outros softwares, e aí você consegue ter, no final, um orçamento. Um orçamento muito próximo. Então, eu digo que eu já trabalhei com projetos feitos por esse software, os projetos hidrossanitários e elétricos, e PPCI também, e é muito interessante, porque ele passa tudo, todas as informações para nós, tudo quantitativo. É lógico que lá na obra, o projeto tem que ser seguido à risca, porque senão o quantitativo desses materiais irá mudar. Então, o cálculo, né, a orçamentação desses itens, ela é bastante trabalhosa, mas bastante trabalhosa mesmo. Se você tiver isso num software, um Revit, ok. Se você está trabalhando em CAD, você vai ter que medir. Se for um CAD que você levantou ele em 3D, fica mais fácil. Senão, você vai ter que utilizar bastante aí o seu pensamento abstrato para você conseguir ter todo esse quantitativo aí, desse material. Mais um pouquinho. Os revestimentos argamassados, tá? Eles podem ser
como está sendo mostrado aí para vocês, chapisco, emboço e reboco, e ele pode ser chapisco massa única, né? Que é o tal do reboco paulista, ou também vocês poderão ouvir o alisado na mesma, tá? Bom, gente, uma dica aqui, quando a gente está fazendo o nosso orçamento, e a gente colocou que tem chapisco, e emboço, e reboco, e lá na obra, a Tigrada não executou o chapisco, meteu bala no emboço e foi para o reboco, se isso for uma obra onde uma obra que está sujeita a um acompanhamento externo, por exemplo, uma obra financiada ou uma obra de uma licitação, então a pessoa que for lá fazer a medição da obra e não tiver sido executado o chapisco, por exemplo, como é que nós vamos resolver isso enquanto responsáveis técnicos? Por que eu estou chamando a atenção de vocês? Quando vocês estiverem daqui mais um tempo trabalhando, por exemplo, dentro de uma prefeitura, né, vocês fizeram um concurso, ou estão lá como uma emergencial. Como é que eu vou fazer para resolver isso? Se eu tenho uma etapa que está prevista e ela não foi executada. Então, isso tem que estar muito claro no meu orçamento, porque se a etapa, o Tribunal de Contas vai dizer o seguinte: se a etapa não foi executada, por exemplo, o chapisco, em cima do chapisco nós teríamos um embolso e um reboco, e o embolso e o reboco já foram feitos, você não vai pagar nada. Bom, mas aí complicou toda a nossa vida, porque agora vamos trocar o capacete. A gente não é o fiscal, a gente é o dono da construtora, ou o funcionário da construtora. Como é que fica sem a gente receber tudo isso, todo esse valor? Porque os funcionários trabalharam e o material foi. Então, conhecer a etapa da obra, conhecer o projeto da obra, conhecer o orçamento da obra e ver os itens que estão descritos lá na obra e aquilo que está descrito, não é na obra, está descrito no memorial e no orçamento, é que vai fazer com que eu tenha uma felicidade lá na minha obra financeiramente. Então, um orçamento, ele não se encerra só eu terminei de fazer o orçamento, acabou o orçamento. Esse orçamento, ele precisa ser constantemente confrontado com aquilo que está sendo executado lá na obra. Porque numa situação dessas aqui que eu estou narrando para vocês, pode ser que eu tenha que retirar todo o revestimento, emboço e reboco, fazer o dito chapisco e depois o emboço e o reboco. E quem é que paga por isso? Ninguém. Ou melhor dizendo, vai sair do lucro que era para essa obra dar para a empresa. Então, eu fazer um orçamento, é muito importante eu estar aportado, o orçamento nesse nível analítico, aportado em todos os projetos, especificações técnicas, memorial descritivo e ter certeza daquela técnica. Mas, professor, é uma obra particular. Não tem problema. Se é uma obra particular, bom. Aí o que vai acontecer, por exemplo, né? Se era para ter um chapisco e não tem. Está tendo, teve só embolso e reboco. Bom, aí você, como responsável técnico, é quem vai ter que assumir esse risco, por exemplo, de que se algum dia desplacar esse revestimento, é você quem vai ter que arcar. Mas aí é outra situação, tá? Muito cuidado com aquilo que está escrito no seu orçamento e com aquilo que você está executando lá na obra. O ideal é que isso seja semelhante. O que pode acontecer é as pessoas quererem pular etapas, tá? Então, o que pode acontecer? Por exemplo, olha só, vocês poderão
acontecer lá na obra de vocês, a tigrada pode não querer executar o chapisco e colocar direto o emboço. Por quê? Porque é mais rápido. O tempo que vai estar lá chapiscando, aguardando 72 horas, etc., para fazer o reboco, né? Já vamos fazer o reboco de uma vez, porque nós precisamos tocar, entregar essa obra, por empreitada, e a gente vai para outra. Ok. Então, sempre o povo vai tentar pelo mais fácil. Piso. Tá? Olha aqui, ó. Esses separadores que a galera botou aqui, eles não são para ser utilizados assim. Não, professor. Claro que não. A gente sabe que eles são para ser deitadinho aqui, 90 graus. Só que o que acontece? Se o revestimento não for um revestimento retificado, ou um porcelanato, ou uma cerâmica classe A, mais Mega Power Plus, fica difícil do sujeito trabalhar. E aí fica quase impossível dele retirar depois esses espaçadores aqui. E aí ele coloca assim, porque fica mais fácil dele colocar e tirar. Então, quando eu estou fazendo o meu orçamento, não adianta eu levar em consideração, por exemplo, que o metro quadrado desse piso aqui é R$20. E o metro do outro revestimento, de uma qualidade superior, é 40. Porque eu tenho que estar sabendo o que eu estou construindo. Por isso que eu chamo a atenção de vocês de várias formas. Se é uma obra particular ou se é uma obra que tem uma fiscalização ou que tem um aceite de alguém lá na ponta. Pode ser que você utilizou esse revestimento de R$20 e chega lá a fiscalização e fala, não vou aceitar. Pois é. E aí, se ele não vai aceitar, você vai fazer o que para esse cara aceitar? Então, aconteceu, não foi comigo que aconteceu, tá? Aconteceu com um primo meu, e ele fez uma obra para uma prefeitura, e era um piso bruto, e esse piso bruto estava escrito lá que era para receber um polimento com as máquinas, tá? Mas aí, esse meu primo, ele era muito malandro, e ele conseguiu uns funcionários lá, e os funcionários disseram, não, capaz, isso aí a gente queima a mão, né? Passa o desempenho assim, e vai fazendo a mão. Ele falou, nossa, que beleza, vou economizar, sei lá, 3, 4 mil, não sei quanto. Ótimo, podem fazer. Aí a galera foi lá e fez. Quando veio o fiscal olhou e falou, ah, que legal, vocês já fizeram o piso bruto, quando é que vocês vão fazer o piso acabado conforme está escrito aqui, que tem que ser polido assim, 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 assim. Então, eu chamo a atenção de novo, porque dentro do orçamento, eu sou o sujeito que está prescrevendo a receita, e eu também posso ser a pessoa que está lendo isso e vou executar. Obras particulares, elas são um pouco mais fáceis, dependendo, é lógico, né, o nível de exigência das pessoas. Mas, teoricamente, elas são mais fáceis porque as pessoas que estão adquirindo aquela obra são leigas. Então, aquilo que o pessoal entrega, às vezes não tem um controle de qualidade tão apurado. Mas em obras que tem essa questão, são obras de licitações, por exemplo, essa sim você acaba tendo você corre esse risco de não ter essa parte da obra aceita. Tá? Eu já faço a chamada aí, só deixa eu fechar aqui. De quem é a culpa? O que tu quer dizer com isso? Bom, a gente vai fazer um revestimento cerâmico em uma parede, por exemplo, um azulejo, e aí, essa parte, por exemplo, esse encontro aqui, ó, pode ser que essa parede aqui não esteja no prumo, ou essa não esteja no prumo. E aí, ao invés dela ficar com a mesma junta de dilatação de lá de cima até aqui embaixo, 2 milímetros, por exemplo, falando de um porcelanato,
ela pode começar em cima com 5 e embaixo terminar com 1. E aí, o camarada que está fazendo o revestimento cerâmico, ele vai dizer, olha, eu não tenho culpa, eu estou fazendo o revestimento em cima de uma parede que já está aí. Então, para que essas coisas não aconteçam, você tem que ter um cuidado na etapa anterior, que é a etapa do reboco. Porque senão, pode ser que você resolva, né? Você foi lá, conferiu antes de iniciarem a fazer o revestimento cerâmico, e você falou, não, realmente aqui a gente tem esse desaprumo, e nós vamos ter que colocar agora, ao invés de ser uma camada de argamassa de meio milímetro, de 5 milímetros, agora nós vamos ter que colocar uma de 10, ou seja, meio centímetro, e agora nós vamos ter que colocar de 1 centímetro. E isso é custo. Então, não estava previsto no orçamento, mas eu vou ter que pôr a minha parede no prumo com uso de argamassa colante. A mesma coisa acontece quando eu estou assentando revestimentos de piso. Acabamentos, peitoril, soleira, se for o caso. Obras financiadas, todas elas têm que ter peitoril, soleira, não importa, mas peitoril tem que ter. Por que tem que ter e para que serve o peitoril? Vocês já aprenderam lá, mas eu ajudo aqui a lembrar que é justamente para impedir a entrada de água para a parte interna aí da construção. Vamos lá, uma questão que surgiu hoje. Todas as minhas obras precisam ter rodapé? Olha, o ideal seria que todas tivessem um rodapé. Mas eu não quero pôr rodapé. Eu vou pôr rodapé daqui não sei quanto tempo. Não tem problema. Tá? Agora, nós orçamos obras completas. Ou seja, a obra vai ter todas as guarnições, vai ter os rodapés, vai estar pintada, vai estar tudo pronto. O nosso cliente é quem vai decidir isso depois lá o que ele vai querer executar. Esquadrias. As esquadrias, só repassando aqui para vocês bem rapidinho. As esquadrias vocês já estudaram em construção 2. Então, elas podem ser de madeira, alumínio, ferro, PVC, pode ser vidro temperado. Então, cada construção vai ter lá a sua especificação técnica, ou se a obra é você quem fez a especificação técnica, você também está sabendo aí que tipo de trabalho é, que tipo de material que você vai utilizar para as suas esquadrias, tanto internas quanto externas. De novo, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. A parte interna, né, das esquadrias, eu já falei antes e falo de novo, porque depois, quando a gente entrar lá no CUB, e for estudar o CUB, vocês vão ver que a gente conversa lá se a obra é o padrão, né? Se é um padrão normal, baixo ou alto. E o tipo de esquadria que eu estiver utilizando vai balizar a minha obra. Você vai dizer, se eu estou usando uma porta maciça, ela vai dizer que a minha obra é uma obra de padrão alto. Muito bem. Parte de pintura. Gente, parte de pintura. Eu posso ter, aqui eu estou falando para vocês um selador e uma lixa, tá? Mas eu posso ter, se for uma reforma, não é um selador, se eu estiver pintando em cima de um local onde já tem uma pintura. Aí vai ser um fundo. Pode ser que eu tenha que aplicar lá, passar algum tipo de massa, uma massa corrida, tá? Pode ser que eu tenha uma massa corrida PVA, pode ser que eu tenha uma massa corrida acrílica.
E depois eu tenho todo o trabalho de acabamento, né? De lixar, então, toda essa minha superfície. Sempre, todas essas etapas que a gente está conversando, nós temos que levar em função material e mão de obra. Tá? São insumos que a gente começa a chamar. Material e mão de obra, e depois também tem os insumos, equipamentos. Se você tiver que locar alguma coisa, né? Então, aqui está falando aí a parte de massa corrida, isso aqui é um grafiato, e aí a questão da pintura, e o consumo que eu vou ter desses materiais. Se você estiver fazendo uma pintura em cima de um local que você teve um grafiato, você vai ter um consumo maior de tinta. Se você tiver um consumo de tinta em cima de uma parede lisa, se você tem uma parede lisa, o consumo de tinta é menor. Lógico, né? Porque aqui aumentou a área, porque ela está cheia de reentrâncias. É um dos trabalhos que a gente tem que ter muito cuidado. É um trabalho de acabamento. Eu não posso correr o risco de ter que refazer ele, ter que repintar esse local. As etapas dessa obra, ela tem que ser muito bem pensada, porque eu não posso estar, por exemplo, com uma parede pintada, e aí o pessoal que vem lá fazer finalizar a instalação elétrica, eles não podem sujar essa parede. Ou eu pinto as paredes, por exemplo, e aí o pessoal vem instalar o piso cerâmico. E aí vão cortar as cerâmicas, vão empoeirar, vai sujar. Eu não posso ter eu não posso ser descuidado, porque aí o meu orçamento, tudo isso que eu pensei, que eu calculei, ele deixa de ser, porque eu começo a ter retrabalho. E aí a obra que era para ter um custo X, ela passa a ter X mais 1, ou X mais 2, ou X mais 3, ou até sabe-se lá quanto, porque aí antes de você entregar uma obra nova, você está reformando ela. Tá? Finalizando, então, tenho todas as louças dos meus banheiros, os balcões que vão ter lá no meu banheiro, tudo quanto for tipo de acabamento. Aí eu tenho todos os meus acessórios metálicos, né? O cabide, o porta-papel, a ducha higiênica. Todos estes acabamentos, eles vão para essa obra. E aí tudo isso tem que estar orçado. Outra coisa, quando é que eu entrego lá na obra, por exemplo, esse vaso sanitário? Né? Esses materiais de acabamento, você pode até adquiri-los antes, mas para você deixar eles à disposição lá na obra, tu tem que ter um certo cuidado, porque eles podem quebrar. E aí tem a questão do roubo também, mas aí a gente não entrou nisso ainda. Tá? E o final da obra, a parte de paisagismo, ajardinamento, limpeza final da obra. Existem equipes hoje especializadas em limpeza final de obra, para que você entregue lá para o seu cliente ou para que você consiga habitar lá a sua construção. Essa parte aqui de paisagismo muitas vezes é negligenciada nos orçamentos. Existem essas aqui até que são palmeiras, não sei o nome delas, não conheço direito o nome das plantas, mas enfim, essas plantas elas têm um custo, a grama tem um custo, então esse paisagismo, essa parte externa da minha obra, ela tem que ser levada em consideração também, porque tudo isso é custo, tudo isso eu vou ter que instalar lá na minha obra. Então, qualquer uma dessas coisas que eu vou instalar tem que estar lá no meu orçamento. Ah, mas é só umas gramas e umas plantas que vão lá. Pois é, mas tudo isso custa dinheiro. Então, tem que estar com essa coisa ligada. Volta para cá. Vamos ver quem é que veio hoje.